Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem pela internet, no nosso canal do YouTube. Que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, iluminando, guardando e protegendo, e dando graça e vitória nessa esperança da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento da sua igreja. Quero comentar com os irmãos um assunto, como sempre, polêmico. Os assuntos que eu tenho tratado sempre tem um grau de polêmica neles, porque a nossa teologia não é uma teologia aprendida em colégios, imposta por homens que colocam na mente dos obreiros, das pessoas que frequentam essas escolas, como aquilo ser a forma correta de entender a palavra de Deus, como se eles tivessem o monopólio do conhecimento, que só através deles a pessoa pode compreender as Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que nós já temos o conhecimento impresso em nossos corações, segundo a sua palavra. O Evangelho da graça que nos foi confiado é um Evangelho que não tem imposições, que não há temor, que não há medo, que não há imposição de homens, que a obrigação nossa, única e exclusivamente, é obedecer a palavra de Deus como está escrito, sem nenhuma conjectura. Nesse vídeo eu quero tratar com os irmãos um assunto que eu digo que é polêmico, porque nós vamos falar sobre o que acontece depois quando nós morremos, quando nós vamos para a sepultura. A palavra de Deus, ela diz que nós dormimos no Senhor. Alguns dizem que morre, porque as Escrituras diz, né? Quando Moisés morreu e o anjo teve falando com Josué, ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Então, disse que ele morreu. Mas as Escrituras se referem à morte como um sono. Eu decidi tratar desse assunto porque eu assistindo um vídeo, eu sempre estou fazendo algumas pesquisas na internet e vendo, né, como os pregadores têm pregado, e essa é uma pregação antiga e não é verdadeira, porque a pregação antigamente, os pastores, e hoje ou até é presente essa mensagem dizendo que quando a pessoa morre, a pessoa, quem é salvo, vai para o paraíso, gozar das delícias da salvação, aguardando o arrebatamento da igreja num paraíso. E quando uma pessoa morre que não é crente, que não serve a Deus, ele vai para o inferno. E isso daí é uma grande mentira. A palavra de Deus não concorda assim, ainda que é ensinado nos colégios teológicos, ainda que sempre foi pregado nas igrejas, mas isso é uma ficção. A realidade é muito diferente, e nesses pequenos minutos que vamos tratar desse assunto, resumidamente, é óbvio, porque, né, hoje em dia, com a pressa que as pessoas têm de ver coisas resumidamente, com rapidez, um vídeo muito longo já desestimula uma pessoa a assistir. Eu acredito que quando uma pessoa tem interesse de conhecer a verdade, ele não importa se o vídeo é de 1 hora, se esse vídeo é de 20 minutos, se é de 2 horas, não importa. O que importa para ele é o conhecimento, porque o conhecimento nós levamos para a sepultura conosco. A única coisa que nós podemos fazer é o que eu tenho feito, é passar ele adiante. Eu passo ele à frente, explicando, passando para os irmãos. Mas você vai absorver aquilo que você quer absorver, aquilo que você tem interesse. E às vezes a pessoa não tem interesse, principalmente quando a pessoa é novo. A pessoa não tem muito interesse de conhecer, acha que sabe tudo.
E nós, depois que chegamos a uma certa idade, a gente começa a valorizar esses conhecimentos e começamos a refletir: o que vamos fazer com isso? Então a decisão é passar adiante, é a maneira de você eternizar, de você ficar sempre presente, mesmo depois do dia que você morre, porque Eclesiastes diz que quando nós morremos, nós ficamos entregues ao esquecimento. A pessoa se lembra por um período, depois aquilo vai ficando mais fosco na sua mente, aquilo vai se dissipando e com o tempo você não consegue lembrar nem a fisionomia direito daquela pessoa, porque fica entregue ao esquecimento. Aquilo vai ficando, aqueles arquivos mortos no nosso subconsciente, fica lá em segundo plano e fica na ativa, fica mais em foco aqueles principais, aqueles mais atuais, né? Porque a nossa mente é como se fosse um grande HD que armazena dados, né? Então aqueles dados mais antigos ele vai deixando lá, que a pessoa quase não se lembra. Então por isso que é importante a gente ter fotos, né? Para a gente estar sempre lembrando. Mas vamos aqui ao assunto. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos para a gente tomar base na palavra de Deus e já começar nesse assunto do sono da morte. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, capítulo 15, versículo 12. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um a sua ordem, né? Continua dizendo: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bom, esse aqui é um assunto polêmico, porque os pastores pregam que quando a pessoa morre, né, quem é salvo vai para o paraíso e quem é perdido vai para o inferno. Como isso daí é um mito, porque a Bíblia, nós vamos ler versículos que mostram isso na palavra de Deus. Porque esse sentido que Paulo falou aqui, que também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, se Jesus não ressuscitou, como alguns dizem e tal, né? Naquela época tinha um grupo de pessoas que afirmavam que não existia ressurreição. Isso é balela, é mentira, né? Então Paulo estava ensinando aos coríntios sobre esse assunto. Bom, dormir, se você vê na palavra toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, essa palavra dormir, ela quer dizer estar inconsciente. A pessoa está dormindo, está inconsciente, não tem as suas faculdades, não estão raciocinando, não raciocina, não pensa, não fala, não faz nada, ele está dormindo, né? Do mesmo jeito que a gente deita para dormir e a gente abre o olho, já amanheceu. Vai ser assim.
a pessoa, quando vinha a acontecer o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem dormindo, tiverem morrido, estiverem dormindo em Cristo, estiver adormecido, aguardando a ressurreição, ele vai simplesmente abrir o olho e vai acordar no dia do arrebatamento da igreja com seu corpo já transformado e subindo ao encontro de Cristo. Assim como os outros que não vão ressuscitar no dia do arrebatamento, eles vão abrir o olho, acordar do seu sono no dia do juízo final, para ser julgado e condenado, e aí sim ser lançado no lago de fogo. Mas hoje, aí, por isso que eu digo que é polêmico, porque quantas visões de arrebatamento da igreja, ou seja, visões de arrebatamento que as pessoas contam por aí, dizendo que foi ao céu, que foi ao inferno, que viu lá isso, que viu aquilo. Será que essa pessoa realmente foi? Esse é um questionamento, porque a Bíblia não está concordando com isso. Como que Deus vai dar um arrebatamento para uma pessoa e contar uma mentira? Falar para mostrar a pessoa, por exemplo, as pessoas que contam essas visões de arrebatamento, você pode observar, fazer a análise. Primeiro você vê de que igreja essa pessoa pertence, qual é a linha teológica dessa igreja. E baseado nisso é que eles contam essas visões. Por exemplo, uma pessoa que, vamos dizer, que é da igreja Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia verdadeira, não dessas que existem hoje, essas que cada um é de um jeito. Eu falo da Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, fundada por Gunnar Wing e Daniel Berg. Essa igreja, eu tenho vários vídeos aí no canal de histórias sobre a fundação da igreja Assembleia de Deus, inclusive o Daniel Berg cantando e tocando, que ele tocava também, tem histórias aí de instituições que estão sendo colégio, fundaram um colégio num estado aí do Brasil, com o nome de Frida Wingren, que foi uma missionária, esposa de Gunnar Wing, que fizeram a obra missionária aqui no início da colonização religiosa aqui no Brasil. Pois bem, se uma pessoa é de uma igreja dessa, tradicional, que mantém a verdadeira doutrina, a palavra de Deus ali, e essa pessoa contar que foi arrebatado e foi até o inferno, ele vai ver lá pessoas, exemplo, mulheres de calça pintada, pastores, isso e coisas, essas fora da linha teológica deles estão no inferno. Aí, se uma outra pessoa de uma outra igreja, por exemplo, de uma igreja metodista, eu vi um testemunho de um irmão que disse que foi arrebatado. Esse, pelo menos, ele foi no céu, não foi no inferno. Graças a Deus, que pelo menos parece ser verdadeiro o testemunho dele. E chegou lá, ele queria ver crente da igreja dele lá, crente da igreja metodista. O anjo disse que não tinha. Ele ficou triste, aí falou, e da Assembleia? Também não tem. E dessa, e foi perguntando várias igrejas. E aí ele ficou cabisbaixo, triste, porque não tinha crentes dessas denominações que ele conhecia. E o anjo esclareceu para ele no testemunho que ele deu, que lá no céu não entra crente assembleiano, crente Deus e Amor, crente batista, não entra crentes denominacionais. Lá só entra salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ou seja, lá não tem placa de igreja, não são crentes dessa ou daquela igreja, são salvos em Cristo, santos, lavados, santificados e branquecidos pelo sangue de Jesus. Então, se você pega no testemunho de uma pessoa, de uma igreja que já aceita essas coisas, lá ele não vai ver crentes por exemplo, as mulheres de calça pintada lá no inferno. Por quê? Porque lá na igreja, na linha teológica lá que ele segue lá na igreja, lá já permite, então isso não é pecado para ele. Então aquela visão não vai mostrar aquelas coisas para ele. Então vê aí que existe um conflito de informações para ser verdadeira.
E a palavra de Deus está dizendo que aquele que dorme, ele está inconsciente. Ele não pode estar lá no inferno ou lá no paraíso. Isso foi pregado, baseado numa parábola que Jesus fez. Jesus apenas estava mostrando que existe, depois da morte, existe um destino final. Não é que a pessoa morre e vai para lá imediatamente. Ele não vai para lá porque, primeiro, quando a pessoa morre, por exemplo, perdido, e já vai para o inferno, ser queimado, ser torturado, como eles dizem por aí, como os demônios mentirosos às vezes contam aí, né, alguns, né, que são possessões verdadeiras, né, contam que está lá e tal. Isso é tudo mentira, porque a pessoa não foi julgado. Como que Deus, sendo justo, ele pode mandar para o inferno uma pessoa que não passou pelo julgamento? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, vai seguir para o juízo. Se ainda não foi estabelecido o juízo, será que Deus vai fazer um julgamento toda vez que morre alguém, vai sentar lá para julgar essa pessoa? Olha a quantidade de gente que morre todos os dias. Centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias, em todos os países que vivem jogando bomba aí para todo lado, esses países aí. Você acha que morre quantas pessoas? Isso, a Bíblia diz que haverá um dia em que Deus vai julgar, e a palavra diz que nós, os salvos, vamos ajudar a julgar as nações. Então não aconteceu ainda esse julgamento. Então essa pessoa não pode partir para a condenação antes de ser condenado. Porque se aqui na terra não acontece isso com homens injustos, imagina com Deus que é justo. Então a pessoa morre, ele fica adormecido, dormindo. Ele fica ali aguardando o dia que vai ser ressuscitado para a condenação. Os que são salvos para a transformação do seu corpo e o arrebatamento da igreja, para assim, aí sim, gozar das delícias que Jesus prometeu, que a palavra de Deus nos tem prometido. Então, é baseado na parábola do rico e do Lázaro. Jesus contou uma parábola mostrando, porque ali tinha saduceus que não acreditavam em ressurreição, não acreditam em anjo, não acreditam nessas coisas, né? E os outros lá, né, achando que riqueza, a pessoa ser rico, porque tem a cultura lá deles, eles demonstravam que a pessoa que é rico é abençoado por Deus, e a pessoa que é pobre é um miserável, e Deus nem olha para ele. Então Jesus comparou essas informações deles na parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro era o mendigo que vivia à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa, e os próprios cães vinham lamber as suas feridas. E o rico se vestia com roupa bonita, de púrpura, se sentava e comia e vivia arregaladamente. Mas um dia chegou a morte do Lázaro, e ele foi levado pelos anjos até o paraíso, até o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Quer dizer, e ele morreu e foi para o Hades, um lugar de tormento, e estava ali, e Jesus contou toda aquela parábola ali. E baseado nessa parábola, os pastores e teólogos têm entendido que a pessoa que morre, ela vai para o inferno, quem é perdido, e quem é salvo vai para o paraíso. Jesus falou na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia fala que quando Jesus subiu, em Efésios 4, né, versículo 10, ele diz que quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro, porque antigamente existia um paraíso chamado seio de Abraão, para aqueles que morriam antes de Jesus. E também tinha os cativos, o cativeiro. Ele
acabou com isso. A Bíblia diz que ele pregou os espíritos em prisão, ele tomou a chave da morte e do inferno. Agora Jesus tem o controle total, por isso ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder, o reino pertence a ele reina, ele vai estabelecer juízo e ele vai sujeitar todos os inimigos. E depois que ele sujeitar todos os inimigos e pôr debaixo dos pés, ele vai entregar o reino ao Pai, e aí vai ser um reino perpétuo, né? Ele vai se submeter para ser como a Bíblia diz, né? Ser o um em todos, né? Todos ser uma só pessoa, ser uma unidade, né? Isso que eu quero dizer. Então, baseado nessa informação de que o rico, né, e o Lázaro e tal, eles pregam isso daí. Mas nós lemos aqui Paulo falando que os que dormiram em Cristo, né, se os mortos não ressuscitam, os que dormiram em Cristo não ressuscitam. Outro exemplo que a Bíblia fala sobre que nós não temos consciência, foi quando Jesus aqui, em João capítulo 11, quando Jesus contou a passagem, né, que trata da história da ressurreição de Lázaro. Jesus disse para os seus discípulos assim, Evangelho de João capítulo 11, versículo 11, ele diz assim, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe abertamente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que lá não esteja, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O sono, novamente se referindo à morte. Ele estava dormindo, ele estava inconsciente, ele estava adormecido. Ele não estava vivo, ele não estava esperando nada, ele não estava conversando com ninguém, ele não estava sendo acariciado por Abraão, ele não estava nada disso. Ele estava dormindo, né? Ele estava adormecido. É isso que a Bíblia diz. Eu falei que eu estava fazendo uma pesquisa e vi uma pregação de um irmão falando sobre isso, e ele pegou um versículo que eu quero ler com os irmãos. Está lá no livro de Apocalipse, na abertura do 5º selo, capítulo 6, na abertura do 5º selo. Isso, irmãos, que eu tenho explicado. Quando uma pessoa lê somente um pedacinho do versículo e não lê ele completo, não lê no contexto dele, desconfie. Vá para a palavra de Deus, vá examinar as escrituras. Anote, eu tenho falado isso, vai com caderninho, com lápis, anota versículo, capítulo, livro, tudo certinho. Chega em casa, você vai mastigar, digerir melhor aquilo, né? O boi faz assim, vai lá, come, chega de noite e fica remoendo. Ele tem um segundo estômago, ele bota para fora, regurgita aquilo na boca e fica mastigando, triturando melhor, para ele assim, aí ele engolir. Ele saboreia 2 vezes o alimento. Então nós temos que fazer parecido. Vai na igreja, pega, anota, observa, grifa, escreve tudinho. Quando chegar em casa, vai refletir sobre aquilo, vai esmiuçar. O irmão leu o versículo, eu vou ler do jeito que ele leu e depois vou ler da maneira certa. Ele leu assim, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha bem, o irmão leu assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos habitantes da terra?
E aqui ele parou. E ele disse que as almas estavam conscientes, estavam lá no lugar onde que eles estavam, no paraíso, onde que seja, clamando a Deus por vingança. Você pensa que cabimento tem, que sentido faz isso para uma pessoa como nós, ficar pedindo a Deus para tomar vingança? Se nem Estevão, quando estava lá morrendo, ele falou: Pai, não imputes neles esse pecado. Quer dizer, a intenção, o desejo do salvo é que os outros se salvem, não se perca. Aquilo foi uma abertura de selo, foi uma visão da glória, dos acontecimentos. E ele não continuou lendo. Lendo até aqui, parece que estão lá, clamando, consciente. Ele dizia isso na mensagem, mas parou aqui. Vamos continuar lendo, porque a Bíblia, ela mesmo se explica. Não precisa de eu ficar conjecturando. Olha bem, diz assim: e eles clamavam dizendo: até quando, ó justo, quando verdadeiro, santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Aí vem a palavra, ó, e foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também os que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E aí parte para o sexto selo. Olha a expressão: e foi-lhes dada compridas vestes brancas, e dito que repousasse ainda. Olha bem, Apocalipse 22, o que diz? Esse ainda, novamente, ó. Apocalipse 22, versículo 11 diz: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, né? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Quando diz aqui a expressão que repousasse ainda um pouco de tempo, até que, quer dizer, você estava dormindo, foi despertado pela abertura do quinto selo, clamou ali, dizendo: poxa, pensei que eu ia acordar já e ir para a glória. Por que o senhor não faz isso, não julga logo e tal? Porque estava ansioso para ir logo para o paraíso. Ele falou: não, olha, toma aqui, veste aqui essas vestiduras, tá branquinha, e repouse ainda, volte a dormir, volte para a sua inconsciência ainda um pouco de tempo, até que os outros, os seus irmãos, seus conservos, aqueles que vão herdar, também morra, sofra e passe pelo processo do jeito que vocês passaram, para só então vocês acordar por um tempo, até que se aconteça isso, por um período, até que é uma expressão. Então, eles não estão lá conscientes. Aqui mostra muito claro a palavra de Deus dizendo que eles estão lá inconscientes. Eles não estão na sua plena consciência. Eles não estão ali conversando um com o outro, comentando, e de vez em quando: ô senhor, você não vai julgar não, vinga lá. Não é assim que funciona. A Bíblia não está mostrando assim. A Bíblia está dizendo que aqueles que dormiram no Senhor, eles estão adormecidos. Apocalipse ainda diz que o anjo de Deus que estava mostrando aquilo tudo para João, disse assim: bem-aventurado os que desde agora dormem no Senhor, para que descansem do seu trabalho e as suas obras o sigam. Desde agora dormem no Senhor, para que descanse do seu trabalho. Como que a pessoa vai descansar acordado? Né? Então, a palavra de Deus é muito clara nesse assunto, dizendo que o sono é o período de descanso. Em toda a Bíblia,
Isso aqui eu estou pegando alguns versículos apenas, né, para não se estender demais no comentário. É só para ficar muito claro que a Bíblia está dizendo que nós vamos descansar quando chegar o momento que a morte, a palavra morte quer dizer separação. Quando nós chega no final da nossa vida, o espírito de vida se separa do corpo. O fôlego de vida que Deus assoprou em nós, que é chamado também de Espírito de Deus, Deus toma ele de volta. E aí a pessoa, o corpo fica morto, sem vida, não tem mais a vida, porque a vida é Deus que dá e é Ele que pega ela de volta, Ele toma. Então, isso é a morte. O corpo adormeceu, a alma que somos nós, ela fica num estado inconsciente, ela vai para o sono da morte, ou seja, vai dormir um sono profundo até que se cumpra a palavra de Deus, chegue o momento de ser arrebatado para o salvo ou de ser ressuscitado para a condenação, para julgamento e condenação. Mas é um sono que a pessoa fica inconsciente. Eu quero ler aqui também com os irmãos outra referência aqui no capítulo 3 de 2 Pedro. Eu vou ler o versículo 2 até o 4, diz assim, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, ele diz que escarnecedores costumam dizer, e isso a gente tem visto por aí as pessoas dizer, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que as coisas não se acabam, que acaba é nós e assim por diante. Mas aqui é mais uma referência dizendo que onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do jeito que está. Eles dormiram, eles ficaram entregues ao esquecimento, eles foram para a sepultura, eles estão mortos, estão adormecidos. E Deus sabe exatamente onde que está cada um, como que está, como que morreu. Por isso no Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, né, que fala sobre o juízo final. Então, diz que o inferno vai dar os mortos, né, que é a sepultura, né, o inferno, a água, o fogo, né, a morte, todos eles vão dar os mortos que nele há e vão ser julgados, né? Então vamos concluir esse assunto entendendo bem que a morte é um período de inconsciência e que nenhum de nós vamos estar lá clamando, ou quem, né, essas pessoas cruéis que morrem hoje, morto, partiram e tal, e que envolvido de crimes e de onda e tudo, e estão lá sofrendo no inferno. Eles estão aguardando a sua condenação, porque seria justo ele ser condenado, mas é no momento certo. Deus sabe quando e como vai fazer. A gente acredita na palavra de Deus, é como está escrito, não do jeito que alguém disse que está escrito. Então, creia na palavra de Deus, creia no assunto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, vamos ler aqui, para a gente ter uma conclusão, Tessalonicenses,
se eu não me engano. Eu vejo, irmãos, a palavra de Deus é assim, eu não fico preparando esboço, né, como, né, as pessoas costumam fazer, tudo mastigadinho, tudo ali. Não, eu prego a palavra pela revelação do Espírito Santo. É o assunto que Deus me dá, as revelações da palavra que Ele me dá. Diz assim, veja bem, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que o arrebatamento da igreja não é iminente, ou seja, não é a qualquer momento, como dizem por aí, né? Diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela reunião que temos com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se a vinda do Senhor estivesse já perto. Porque ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem 2 episódios aí. A apostasia você está vendo aí nas igrejas, né? Os pastores que pregavam uma boa palavra verdadeira, que viviam uma doutrina santa, hoje já escambaram para a tal da teologia da prosperidade e permitiram tantas coisas, né? Antigamente o divórcio era uma coisa que nem existia nas igrejas, era um absurdo alguém se divorciar ou menos se separar. Hoje em dia pastores aí já casados mais de 5, 6 vezes estão aí na frente de igreja, de ministério, uma boa parte deles viciada em cocaína, né, se drogando, se prostituindo, estando em cima dos altares aí, que eu nem posso considerar como um altar, né? Para mim é só uma tribuna, como eles dizem, é um palanque, é um palco onde que eles fazem o show deles, enganando as pessoas, e os irmãos estão com a Bíblia na mão e seguem com aquela ideia fixa. Às vezes falam mal dos católicos, mas se comportam nesse episódio. Eu nasci católico e vou morrer católico, né? E fala, sou da Assembleia, sou assembleiano e vou morrer. Então, irmão, igreja, o nome de igreja não entra lá no céu, não. O que entra é salvo em Cristo Jesus. Então, veja que a palavra de Deus está falando. É a palavra de Deus, não é o pastor fulano, cicrano, entendeu? Não é o que nós falamos. O que eu estou explicando aqui é baseado na palavra de Deus. E se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai se basear também na palavra de Deus. Não é em conjecturas de homens, não é em pensamentos, nem em dogma. A maioria dos pessoal, mas na minha igreja pode, segue dogma religioso, esquece da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, e ela serve para a criança, para o jovem, para o adolescente. A palavra de Deus, ela não é ilustrativa, né? Você vê, por que não tem figura nenhuma na Bíblia, só tem letras? É porque não é para fazer graça, não é para desviar sua atenção dela, é para você ler ela, sentir vontade de ler, de você se interessar, se importar com a palavra de Deus. Ela não tem espaço para imaginações. É a palavra, como diz, nua e crua. É a palavra do jeito que está escrito. Creia nisso. A doutrina da salvação para nós é a doutrina que os apóstolos ensinaram. E a doutrina que os apóstolos ensinaram não é essa que tem sido pregada por aí. Que Deus abençoe a cada um, que você possa fazer a sua parte como pregador do Evangelho, compartilhando o vídeo, sugerindo eles para outras pessoas ouvirem a verdade da tua palavra, da palavra de Deus,
né? Que você possa difundir a palavra de Deus. Às vezes você não tem um dom de levar adiante a palavra, mas você ouve essa palavra, vê que é um conteúdo puro evangélico da Bíblia Sagrada, e você sugere ele, compartilha com outra pessoa, e essa pessoa é edificada também como você está sendo, e com isso você se torna um pregador da palavra. E ajude o canal a crescer, né? Dando seu like, se inscrevendo no canal, para nós juntos aprendermos, né? O canal tem hinos, louvores a Deus, as pregações que eu posto, que eu ensino e que eu tenho postado, são quando é uma palavra verdadeira, é uma palavra bíblica, cristocêntrica, é essa palavra eu posto. E antes de eu postar, eu ouço e analiso e vejo se ela tem fundamento bíblico. Se não tiver, pode ser o pregador mais famoso do mundo, que não tem lugar no meu canal, porque o canal é para nós ensinar a palavra de Deus. Não tem aqui ideologia de um ministério, tem a palavra de Deus sendo pregada. Deus abençoe a todos, continue na sua vida, te iluminando, abrindo seus olhos, e que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.